Oi pessoal, bem-vindos à nossa sétima aula do curso de desenvolvimento de jogos 2D em Java. Nesta aula nós vamos dar mais um passo à implementação do código do nosso jogo. Dessa vez vamos começar a criação de uma nova classe, a classe Fase, que será responsável pela identificação e por selecionar as fases do jogo. E nesta aula 7 nós vamos criar a primeira fase do jogo e definir o fundo da primeira fase, ou seja, o cenário onde irá decorrer a primeira fase do nosso jogo. E para isso iremos importar algumas classes que vão nos ajudar neste processo de definição do cenário da nossa primeira fase. Então, a primeira classe é o Graphics 2D e a segunda classe também do Java WT, a classe Graphics. Estas duas classes elas trabalham em conjunto. Uma necessita das características da outra para poder satisfazer as nossas condições, e a imagem também para podermos receber a imagem do cenário, vamos precisar, e também importar aqui as nossas duas classes que vimos na videoaula passada, o Action Listener e o Action Event, que nos vão ajudar também em algumas tarefas que veremos posteriormente. Estas são classes que já usamos na aula passada, então não darei muitos detalhes nesta aula. Bom, após estas também vamos importar aqui mais uma classe, as classes da Java X-Swing. Temos ali o gPanel e também o Image Icon. O gPanel e o Action Listener nós vamos utilizá-las para poder aumentar as funcionalidades da classe Fase. Primeiramente, estendendo a classe gPanel na nossa classe Fase e depois implementando a interface Action Listener aqui na nossa classe Fase. Nós vamos precisar de alguns métodos e atributos que estas duas classes contêm, que nos vão facilitar na criação das diferentes fases do jogo. Então, primeiramente, vamos estender o gPanel e depois vamos implementar a Action Listener. Após isso, nós vamos implementar alguns métodos. Alguns não será apenas um único método da classe Action Listener, pois ao implementar não é bem uma classe, até o Action Listener é uma interface abstrata. As interfaces abstratas elas contêm alguns métodos que têm de ser subscritos nas classes que a implementam. É obrigatório fazer isso para eliminar aquele erro, mas não faremos a implementação do código do Action Event atualmente, mas futuramente teremos de fazer. Agora nós teremos de nos concentrar somente nas classes Graphics 2D, Graphics Image e também no Image Icon. E aproveitar este tempo também para lembrar-vos de dar likes no vídeo, compartilhá-los, inscrever-se no canal. É importante para ajudarem a crescer o canal e termos mais
mais conteúdos, mais cursos no canal posteriormente. Ajudem nisso. E vamos voltar agora no conteúdo, criando um atributo da classe image, que será responsável por guardar a imagem do fundo, ou seja, do cenário do nosso jogo. Pelo menos na primeira fase vamos definir levando a imagem fundo.png que guardamos no nosso diretório de recursos res. Então, para isto vamos precisar do nosso construtor da classe faz. Vamos criar um objeto da classe imageIcon que irá guardar o caminho de onde se encontra, o caminho ou referência de onde se encontra a nossa imagem de fundo. Então, olhando para a nossa folder lá, temos a res e o nome e a extensão da imagem fundo.png. Então ali vamos escrever primeiramente o nome do diretório ou folder, entre aspas, nesse caso uma string é o parâmetro do construtor do imageIcon. Temos de informar onde se localiza a imagem que precisamos usar. Duplo slash fundo.png, informamos ali o caminho e o nome da imagem. E depois disso, vamos fazer com que o nosso atributo fundo receba esta referência da imagem que foi guardada no caminho, no nosso objeto caminho da classe imageIcon. Utilizando o objeto getImage do caminho, nós precisamos de levar a imagem, pegar a imagem e guardar dentro do fundo. E para poder desenhar esta imagem na tela, desenhar este cenário, nós precisamos deste método Paint. Este método ele já é nativo mesmo do Java. Se por acaso mudarmos o nome, ele já não vai funcionar, por isso temos de manter o nome Paint mesmo. E dentro deste método temos o Graphic 2D, que é a nossa classe lá que importamos acima. Ela vai trabalhar em conjunto com a classe Graphics, como disse anteriormente. Então ela vai pegar o parâmetro do tipo da classe Graphics, irá guardar no objeto da Graphic 2D. Nesse caso vai fazer uma conversão ali, uma cast, e pegando no objeto do Graphic 2D, nós vamos utilizar o método de drawImage, que é responsável por desenhar a imagem na tela. E vamos definir alguns parâmetros, primeiramente a própria imagem, e esses dois parâmetros 0, 0 indicam a posição. Nesse caso vamos desenhar a partir do centro das coordenadas x0 e y0. Então o quarto parâmetro null não importa neste momento. E indo para a classe janela, nós precisamos importar a classe fase para poder desenhar a fase atual na nossa janela. Para isso vamos utilizar, depois de importar, vamos usar o método add, onde iremos criar ali new, ou seja, uma nova fase ali na nossa classe janela. Ok, para aqui é tudo. O que falta este erro? Tá bom, nosso construtor não é visível na classe fase, temos de definir como public para que seja visível nas classes dos outros pacotes. Isto é um conceito de orientação a objeto.
Então vamos executar para ver o resultado. Será que atingimos o nosso objetivo? Então está ali. Aos poucos estamos alcançando o nosso objetivo. Então não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e dar um like. Obrigado por acompanhar nossos vídeos. Até a próxima.